Tudo bem, Tudo Rubens? Boa bom? noite. Boa noite Tudo a bom? todos. Seja Eu- bem-vinda à nossa live de Obrigada, hoje. Muito bom. obrigada. E, E eu tenho dois assuntos, né? A Maria Beatriz foi só com um, mas eu já tenho dois. opa, vamos lá Eu, então. são dois assuntos que vocês falaram e que também, como coach, eles são bastante importantes. Então eu falei, não, Ah, eu vou perguntar justamente sobre isso para certo, mim saber como que a análise transacional também pode me ajudar, né? certo, vamos Então, o lá. primeiro, Rubens, é agir com autonomia. Então, eu Tá, gostaria, assim, que você falasse um pouco mais, porque eu percebo que algumas pessoas ainda não entenderam muito bem como que é agir com autonomia, né? Então, na uhum, prática, como isso acontece. E como a certo, análise transacional pode contribuir para agirmos com autonomia. tá, tá. Então, é assim, a primeira questão é o conceito da autonomia, né? O que é autonomia? Porque a gente aprende autonomia de várias maneiras, né? Eu, por exemplo, sou um profissional autônomo, né? Então, tem a autonomia dentro da minha profissão. E a gente aprende que ser um profissional autônomo quer dizer isso, aquilo, outro. Quando a gente fala de autonomia de vida, a gente quer dizer, baseado justamente no que a teoria da análise transacional traz, porque o fim da análise transacional, da teoria, né, quando o Dr. Eric Berne fez e desenvolveu, ele desenvolveu para tornar as pessoas autônomas. Que significa você entender a si próprio, entender os seus sentimentos, entender o que as coisas do meio impactam em você e como impactam, e entender como você funciona e como você impacta o meio e as pessoas que estão ao seu redor. Essa, e daí, com isso, ter essa responsabilidade de saber o que você está causando e o que as coisas estão causando em você. Não somente fazer autonomamente algo e que se dane o resultado, ou se ele não gostou, o problema dele. Não é assim que precisa funcionar. Para você ser Uhum, autônomo, você também está dentro da autonomia essa questão da autorresponsabilidade para uhum. consigo e para o meio que você vive. Então não é bem assim, vamos fazendo tudo que eu quero. Né? Isso é um conceito enganoso, inclusive, de liberdade, né? Que as pessoas acham que liberdade é fazer tudo o que quer. E liberdade não tem nada a ver com autonomia também. A autonomia Sim, precisa respeitar, inclusive, a liberdade dos outros também. E não que a liberdade não precise, porque quando a gente fala de liberdade, é aquele ditado, aquele chavão, que a sua liberdade acaba quando começa a do outro. a do Né? outro. É uma questão de respeito. Então, a autonomia quer dizer isso, você dar conta do seu sentir, pensar e agir e dar conta do que isso tudo imprime no meio que você vive, nas pessoas com quem você convive. Então, isso seria autonomia. E como que a Tá. análise transacional pode colaborar no processo de autonomia é justamente isso. Como é uma teoria de comportamento humano, né, foi desenhado, literalmente diagramado pelo Dr. Eric Berne, a estruturação, né, psicológica ali, de formação de psique da pessoa, com os estados de ego, para quem já fez vida que funciona, para quem já fez análise nacional sabe o que eu estou Sim. falando, os estados de ego pai, adulto e criança. Então, essa estrutura psíquica, entendendo isso, entendendo como essa estrutura psíquica que todos temos transaciona entre indivíduos, entendendo o que isso tudo repercute com relação à posição existencial, estruturação do tempo, jogos psicológicos, injunções, compulsores, entendendo essa teoria, você consegue dar conta de si e consegue, então, dar conta do que você faz para os outros e receber dos outros o que verdadeiramente precisa vir. Né? É muito comum essa coisa, né, de transação, alguém fala algo e aquilo te incomoda. Às vezes não foi do outro, às vezes está em você realmente, porque é algo teu, não é do outro. Ele não falou com nenhuma intenção, mas o teu cabeção já acha que é XYZ e nem era. Então, quando você começa esse processo de entendimento na análise transacional, você abre a oportunidade de entender o que é teu, o que é do outro, o que é do meio, como eu ajo porque eu Ótimo. ajo, como o outro age porque ele age, e aí a gente pode construir Muito algo bom. diferente se a gente julgar necessário, se a gente entender como necessário. Então é assim que a análise transacional pode colaborar com o processo de autonomia, sabe? Muito bom, Rubens, muito bom mesmo. Ajudou? E a segunda, ajudou É, muito. E a beleza. segunda é sobre procrastinação, né? Então, para Hum, mim, assim, eu entendi, né? Eu não sei, você vai me falar aí,
que a procrastinação ela está linkada à criança rebelde. Né, pelo fazendo Pode. 101 e tal, né, eu fiz um Sim. link lá. Tá. E aí eu fico Foi todo imaginando, insight né? na hora, né? Foi um insight. Não, tá certo? Como podemos lidar com essa Tá. criança para diminuir a procrastinação nas nossas vidas? Todas as pessoas que eu faço coach, uma das coisas que elas reclamam para mim, por que eu procrastino tanto? Então, eu queria aproveitar aqui, né, para justamente as pessoas não entendem por que procrastinam, isso? Exato. Entendi. Eu até esses dias eu brinquei com uma e falei assim, olha, não é mérito seu. Não se preocupe que não só você que procrastina, né? Muitas pessoas procrastinam. Exato. A grande maioria, né, procrastina e reclamam muito sobre isso. E aí, quando eu fiz esse link... é um comportamento cultural do brasileiro, né? Deixar para a última hora. Exato, deixar para depois, né? E como eu linkei essa procrastinação lá fazendo um 101 com a criança rebelde, eu falei, opa, tem alguma coisa que aí é bastante importante. Então, assim, como que a gente pode trabalhar com essa criança para diminuir a procrastinação nas nossas vidas? Tá. Então vamos lá, né? Para quem não compreende essa questão do que são os estados de ego e tudo mais, fica a dica: faça um curso de análise transacional, faça o que é muito bom, que é muito bom. Sentido, né? Você começa a dar sentido para as coisas. Mas assim, lidar com qualquer um dos estados do ego, a gente parte do pressuposto de entender a estrutura de cada um deles, pai, adulto e criança, a sua funcionalidade, o que cada estado de ego, como ele funciona na minha vida, né, como que eu ajo através destes, e então a gente usar o que na análise transacional contemporânea está trazendo para a gente, é usar o nosso adulto integrante, que integra as nossas estruturas e as nossas funcionalidades do estado de ego pai e criança para o presente, para o aqui e agora. O que acontece? Quando a gente está falando de agir através do estado de ego, por exemplo, criança rebelde, pensar, sentir e agir através desse estado de ego que você comentou, o que acontece? É como se fosse um túnel do tempo. Ele te pega e te leva lá para a tua infância, inconscientemente. Para comportamentos aprendidos, para jeitos de pensar, para entendimentos, para jeitos de se expressar que foram úteis em uma época da sua vida, até por volta dos 7 anos você estabeleceu que era útil, e você começa a repetir isso ao longo da sua vida. Então, quando você age através desse estado de ego, você é como se fosse sequestrado para um momento diferente. Por isso você está executando toda aquela ação no presente. Então, fica totalmente descontextualizado. E isso gera no outro uma sensação de desconforto. E daí o negócio começa a embolar, porque ele vai responder através do estado de ego que não é o adulto dele. Porque ele precisa contextualizar. Então, ele vai buscar lá no estado de ego dele, fora do tempo, que é o pai e a criança dele também, um comportamento que condiza com o teu. E daí ficam os dois indivíduos no presente, ou mais até, mas vamos falar de uma relação de dois, no presente, com disputas do passado, inconscientes. Então, isso leva a pessoa a se manter no passado. Agora vamos sair da relação interpessoal para a relação consigo mesmo, que leva à procrastinação. A gente pega este estado de ego que a gente está acostumado a se comportar com os outros e a gente atua dentro das nossas tarefas através dele, seja o pai, seja a criança. E isso gera para a gente sai do tempo, vai lá para o passado. E você fica Muito naquele bom. comportamento do passado. Você fica naquele comportamento. E assim vai, assim vai, assim vai. E você acaba não entregando o trabalho, ou a produção, ou o relatório que o chefe pediu, ou a tarefa que você propôs a fazer. Claro que não é tão simples assim, tá? Tratar disso, da procrastinação, eu diria que seria importante, por exemplo, eu gosto e trato isso, né? Você como coach falou que vários trazem, na mentoria eu consigo dar abordagem mais específica, porque precisa aprofundar um pouquinho. Porque aí, nesse comportamento procrastinador, entra estado de ego, que é o que você citou, que pode ser a criança rebelde, sim, e pode ser um pai crítico, por exemplo. Sim. Onde não está bom o suficiente, então você fica... Perfeição, né? Até ficar perfeito, só que daí passa o prazo e não está perfeito ainda, você procrastinou e não entregou. Né? Então exatamente. Tem esse lado que seja perfeito do pai crítico. Então tem essa questão dos estados de ego, tem a questão dos
dos compulsores que vêm dos mandatos parentais que a gente tem. Então, a gente tem alguns jeitos de agir para nós nos sentirmos reconhecidos perante a sociedade. Um deles é, nossa, Rubens, como você é esforçado, né? Como ele trabalha. Então eu acabo não cumprindo minhas tarefas para poder me manter esforçado, me Nesse manter esforço. ocupado. Compreende? Fica naquele pedalar para ter esse reconhecimento, porque foi esse reconhecimento que eu tive na infância e é através Sim. dele que eu me sinto vivo. Se eu abro mão disso, eu não me sinto seguro. Então, eu fico Sim. procrastinando. Isso tudo é inconsciente, não é nada consciente, né? As pessoas às vezes se culpam quando ouvem isso, daí ativa mais ainda o tal do pai crítico, né? Que fica se culpando, e não, porque você tem que mudar, porque você tem que isso, que tem que aquilo. Na verdade, a única coisa Piora, que você né? piora, a única coisa que você precisa ter noção é da autocompaixão. Entender que foi uma coisa que funcionou por um tempo. Foi uma coisa que, né, te deu conta de sobreviver por um tempo. Agora talvez você possa se permitir agir diferente. E daí vem a análise transacional. Aí vem a teoria, e aí vem a mentoria, por exemplo, aí vem o coach, por exemplo, que colabora. É nessa linha que eu vou, justamente nessa linha. Colabora para que a pessoa encontre alternativas, e veja, né? Ela encontre, não é a Cláudia que vai dar, não é o Rubens que vai dar, porque eu conheço as minhas alternativas, você conhece as suas. Podem algumas delas ser úteis? Pode ser que sejam, mas na verdade ela vai achar a alternativa dela e o mais importante, vai experimentar essa alternativa nova. Vai se permitir experimentar para ver o resultado, que pode ser ok e pode não ser ok. E se não for ok, o que vai fazer então? Não deu certo. O que eu faço? Volto para o meu antigo e fico procrastinando? Não. Você pode buscar uma outra alternativa. Você já sabe que essa não deu certo. Você risca da sua lista de alternativas. Essa não deu. E vai para a próxima. E para a próxima. E para a próxima. E esse exercício de autopermissão faz com que a pessoa vá dando passos e não procrastinando mais. Né? Então, por exemplo, o Seja Perfeito, que é o meu caso cá entre nós, quando eu conseguir fazer um trabalho, perceber algum erro, e olhar para ele e falar, ok, apesar do erro eu vou entregar, isso para mim foi libertador. A partir daí eu comecei a procrastinar menos. Mas eu precisei de um tempo para chegar nesse momento. Não cai do céu, não é do dia para a noite, é um processo. Você sabe, né? Você é coach, você sabe. Mas é assim que a análise transacional trabalharia esse processo de procrastinação. Em relação, eu vou aproveitar, já que eu estou aqui, vou aproveitar, né? Ô, Rubens, em relação à permissão, teria alguma palavra para ajudar na hora da procrastinação? Teria uma palavra própria? Existem várias. Para cada pessoa é uma palavra diferente. Porque, assim, o que você ouvia na sua infância é uma coisa que te bloqueia para procrastinação. O que eu ouvia era outra coisa. E não só a palavra é diferente, mas o jeito que o Rubens ouvia aquilo era diferente do jeito que a Cláudia ouvia. Mesmo sendo a mesma palavra da mesma pessoa. Compreende? A comunicação são quadros de referência diferentes. Né? Mesmo lá na infância. Eu estou montando o meu, você está montando o seu, com as suas vivências e experiências, eu com as minhas. Por mais que fossem irmãos gêmeos, por exemplo. São diferentes. Por isso que você vê irmãos gêmeos tão diferentes, entende? Então não existe uma palavra que desbloqueie a procrastinação. Isso não é conversa. Não dá, não funciona assim. O que existe é você entender que você é capaz, que você tem potencial, que você pode se permitir, que você não precisa da aprovação dos outros. Então, são coisinhas, são comportamentos que você precisa entender que você pode se permitir, que você pode entender que é possível para si, para, a partir daí, rolar. Redondinho essa coisa da procrastinação. Mas é mais assim, é mais um estado de compreensão do que uma palavra mágica que vira uma chavinha. Esse negócio de desbloquear uma palavra é meio complicado, sabe? A gente tem, né, você deve ler e saber a questão de a questão de PNL. Sim, existem palavras que são palavras-chave, mas não são as mesmas para todos, não funciona bem assim 100%. Então, quando você mergulha e entende o processo, sempre é mais positivo, né? Fica menos é muito bom você falar isso, porque cada um realmente vê a procrastinação de uma forma, né? Ela entende a procrastinação de uma forma. Então, cada pessoa tem o seu jeito de lidar com ela. Perfeito. Não, adorei as respostas. Legal. Adorei as respostas. Boa noite. Tchau. Legal. Obrigado, Cláudia.